bom dia a todos. Eu quero agradecer à doutora Valéria pela condução dos trabalhos, brilhantemente. Agradecer e parabenizar a brilhante exposição, a aula magna proferida pelo Dr. Rodrigo Martins, que pavimentou o caminho para que nós possamos ingressar um pouco mais na questão do ato cooperativo. Então, já partimos de um conhecimento prévio muito elevado, muito interessante, né? Eu coloquei ali nos slides um roteirozinho para que nós possamos ter um norte, né? Não vamos ficar presos aos slides, mas para termos um pequeno norte. Por favor, Henrique, a próxima não, a primeira. Desculpa. Esqueci. Então, vamos lá. A importância do cooperativismo e o direito cooperativo como no contexto do direito, no contexto jurídico brasileiro, né? Bom, o doutor Rodrigo aqui já enfatizou a importância que tem o cooperativismo, né? Eu quero só destacar que, sempre falei isso, que as vias para se alcançar o trabalho digno não passam apenas pela CLT. Passam pela CLT, mas nós temos outros caminhos igualmente importantes, como o direito cooperativo, no qual o trabalhador assume o protagonismo do seu destino. A cooperativa, como o doutor Rodrigo muito bem ressaltou, é uma sociedade meio quixotesca, uma sociedade meio Robin Hood, porque, na verdade, o que ela faz? Ela permite que trabalhadores expoliados ou, eventualmente, alijados do mercado possam ter acesso a condições dignas de trabalho, possam empreender com qualidade. É aquela ideia de que a união faz a força. Então, a cooperativa tem laivos de socialismo. Por isso que ela tem um problema de adaptação com o direito capitalista burguês pátrio e mundial, porque ela vem rompendo, ela rompe com paradigmas do direito tradicional, clássico. Né? Então, o cooperativismo pode exercer, e exerce já, mas pode exercer mais ainda, um papel de inclusão social fantástico no Brasil. O doutor Kedson, há pouco, falou que apenas 5% do sistema financeiro, das pessoas que recorrem ao sistema financeiro, o fazem através de cooperativas. E vejam, nas cooperativas de crédito, quem são os donos da cooperativa, da entidade? São os próprios acionistas, são os próprios associados. Então, ao mesmo tempo que eles, como o doutor Rodrigo bem enfatizou, o princípio da dupla qualidade, ao mesmo tempo que eles são destinatários daquele crédito, subsidiado, em condições mais favoráveis, menos draconianas, menos expoliativas, ao mesmo tempo eles são os donos da cooperativa, os donos da entidade, as pessoas que vão guiar e decidir os seus destinos. Então, é algo realmente que rompe com paradigmas do direito clássico, né? Então, só para termos uma ideia, reforçar essa ideia, no mundo, segundo dados da OCDE, da Organização das Cooperativas Brasileiras, o cooperativismo é a principal fonte de renda de mais de 1 bilhão de pessoas. As 300 maiores cooperativas, se fossem um país, seriam a 6ª economia do mundo. Na Europa, o cooperativismo, Israel, é fortíssimo. A cultura cooperativa realmente existe. Uma em cada 7 pessoas são associadas a algum tipo de cooperativa. Se nós formos fazer aqui talvez uma enquete, pensarmos, vamos identificar. Eu mesmo sou. Lembrei agora há pouco, quando foi feita a pergunta mais cedo. As cooperativas geram mais de 100 milhões de empregos no mundo. Nos Estados Unidos, 256 milhões de pessoas são associadas a algum tipo de cooperativa. Na Finlândia, 60% das casas foram construídas por cooperativas. Eu lembro que, quando eu era menos pobre, o primeiro apartamento que eu morei era de uma cooperativa. Foi construído por uma cooperativa. Né? Um conjunto habitacional construído no sistema cooperativista, cooperativas de habitação. Né? Na Finlândia, né, você tem esse poderio todo. Na Itália, mais de 90% do queijo parmesão é produzido no sistema de cooperativas. Para o nosso gáudio, né? Ainda bem, graças a Deus. Né? No Canadá, mais de 60% da população é servida, né? Aqui, dando reflexo aqui, por cooperativas de crédito. Né? Então, nós temos aí uma visão mundial
da importância, da relevância social, econômica, jurídica, humanitária que as cooperativas exercem. No Brasil, em 564 cidades, as cooperativas... Opa, obrigado, Rico. As cooperativas de crédito são... Só falta um óculos agora para mim. As cooperativas de crédito são as únicas instituições financeiras. Quer dizer, em mais de 500 cidades no Brasil, as cooperativas de crédito são as únicas que pavimentam a dignidade humana das pessoas, dando crédito. E é crédito subsidiado, é crédito em condições mais favoráveis, onde os donos das cooperativas são os próprios associados. As cooperativas geram 376 mil empregos formais no país. O Brasil tem 6,6 mil cooperativas, com 13,2 milhões de associados. Ainda é muito pouco, né? Menos de 10% da população brasileira. As cooperativas são responsáveis por mais de 70% da produção de trigo no Brasil. 38% dos brasileiros com plano de saúde são atendidos por cooperativas. Né? Então, nós temos um potencial muito grande pela frente a desenvolver, embora as cooperativas já tenham uma relevância muito importante. Né? Então, o direito cooperativo, ele sempre padeceu, outrora, de um problema de conformidade com a ordem jurídica brasileira. Né? As pessoas não entendiam, e ainda temos esse problema, o problema do entendimento. Né? O que é uma cooperativa, o que é o cooperativismo, o que é o direito cooperativo. Porque ele destoa, como falei, ele tem lives de uma sociedade socialista. As tensões históricas com os demais ramos do direito são decorrentes dessas vicissitudes. E aqui eu trouxe, repetindo, os 7 princípios, né, que constam da recomendação 193, mencionada pelo Dr. Rodrigo, muito importantes. Adesão voluntária, né, ninguém pode ser obrigado a se associar e nem se permanecer numa cooperativa. Gestão democrática, talvez seja o princípio maior, a gestão democrática. Enquanto as sociedades tradicionais, capitalistas, você tem dono ou alguns donos, onde o capital manda, a maioria do capital, a chamada... brincadeira, né? Ditador do capital, a maioria do capital comanda os destinos. No sistema cooperativista, ao contrário. A ideia qual é? A cada cabeça um voto. Nas assembleias, o peso daquele que tem 30% do capital social e aquele que só tem 1% é o mesmo. A democracia é o princípio maior do cooperativismo. Ela rompe com a tradição da autoridade do capital nas sociedades capitalistas. Não é? Então, é um princípio importantíssimo. Participação econômica dos sócios. Os sócios, eles devem ter participação econômica, produzir, eles devem contribuir para o alcance do objeto social e receber os benefícios daí decorrentes no sistema, como mencionado pelo Dr. Rodrigo, no sistema da proporcional. A cada cooperário vai receber a sua participação no ranteio de acordo com a sua contribuição para o objeto social, para o atingimento do objeto social. Então, você não tem salário, você tem participação nas sobras, espera-se, sobras positivas. Né? Então, as pessoas se sentem compromissadas, é uma distribuição de, entre aspas, lucros mais justa, de acordo com a participação, o trabalho de cada um. Autonomia e independência, a cooperativa não tem vinculações políticas e ideológicas, pelo contrário, ela é laica. Educação, treinamento e informação, fundamental. Num país em que as pessoas não têm acesso à educação, isso é muito importante. Ainda mais a educação cooperativa. Na minha experiência de advogado nessa área, eu já identifiquei várias situações em que o corpo, a alta direção, ou pelo menos as pessoas que assessoram a alta direção das empresas, das cooperativas, não entendem de cooperativismo. Ou quando entendem, suspeitam. Acho que não é bem assim, isso é fraude. Hein? As próprias pessoas, funcionários ou cooperados, diretores que deveriam zelar pelo sistema, acabam conspirando, desconfiando do sistema, minando. Isso realmente mina a confiabilidade, aquele elemento anímico, aquele cristal que é a confiabilidade, a boa-fé. Você não incorpora realmente a ideia da cooperativa, né, do cooperativismo. As pessoas ficam com medo. As pessoas acham que tudo é fraude, até por conta desse problema que nós vivemos aqui, já mencionado, do preconceito contra cooperativas. Uma vez eu ingressei numa sala de audiências aqui no seu trabalho, alguns anos atrás, e tinha um cartaz que o juiz mandou colocar na sala de audiências, que era uma cooperativa com
proibido fumar, cortado com uma tarja preta. Tipo, é proibido cooperar. Eu fiquei afrontado com aquilo, mas eu estava com um presidente de cooperativa. O presidente da cooperativa, quando viu aquilo, falou assim, peraí, que absurdo, estou me sentindo mal aqui. Já estou pré-julgado. Para ver o preconceito que havia em relação ao cooperativismo. Quer dizer, o cooperativismo tinha sido taxado, rotulado como algo fraudulento, o que, sinceramente, impediu muito o desenvolvimento do sistema cooperativo do Brasil. E aí pedimos em audiência que fosse retirado o cartaz, que o cartaz foi retirado. Realmente foi retirado, porque é um abuso, um absurdo completo. Como pode o judiciário agir dessa forma, uma vez que nossa Constituição, no artigo 173, nos artigos 173 e 174, estabelece o princípio constitucional do apoio e incentivo ao cooperativismo. Isso é uma determinação constitucional. O incentivo e o apoio ao cooperativismo. E outras formas de associativismo. Né? Então, não pode um ato administrativo do Tribunal do Trabalho ou um ato de um juiz de trabalho conspirar ou atuar em sentido contrário. Então, a educação, o treinamento e a informação são fundamentais para que se possa entender o que é a cooperativa. Que a cooperativa não tem dono, que ela é um regime democrático, onde você tem ali uma convergência de interesses que devem ser respeitados mutuamente. Cooperação entre cooperativas, claro, e o compromisso com a comunidade, que é um aspecto muito importante. A cooperativa nasceu, o cooperativismo, ele nasce da necessidade de combater a carestia, né, nos seus primórdios, lá na Inglaterra, nos primórdios recentes, né, de combater a carestia. Então, as cooperativas têm lives de uma sociedade mutualista até, né, de inserção social. Por isso que você não pode, em tese, impedir, salvo por motivo específico, técnico e tal, que pessoas ingressem na cooperativa, porque ela tem uma função social a cumprir, porque é da sociedade que ela retira os seus benefícios, os clientes, os serviços, etc. Então, ela tem que voltar para a sociedade com alguma coisa, de alguma forma. Né? Então, esses princípios são princípios que têm alta aplicabilidade e são importantíssimos de serem observados, a fim de que as cooperativas possam atuar como realmente sociedades de natureza simples, por força do Código Civil, num contexto capitalista, mas sociedades com perfil, com um corte diferenciado. Elas têm uma pegada diferente e exigem daqueles que as comandam e as integram uma visão diferente, uma visão de conjunto, uma visão social mais ampla. Então, o regime jurídico aplicável às cooperativas, já vimos, eu aceito, aplicável às cooperativas é baseado na lei, já foi mencionado aqui, na Lei Geral das Cooperativas, além da Constituição, dos artigos constitucionais, a Lei Geral das Cooperativas, que é a Lei 5764 de 71. No caso das cooperativas de trabalho, nós temos norma específica, a Lei 12.690 de 2002. A Lei Geral estabelece aqui, no artigo 79, denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, e entre estes e aquelas, e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. Então, o ato cooperativo é aquele que se dá entre a cooperativa e seu cooperado, e entre o cooperado e a cooperativa. Aqui, já na Lei 12.690, nós temos no artigo 2º, considera-se cooperativa de trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborais ou profissionais, com proveito comum, autonomia e autogestão, para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. Que lhes falei, as cooperativas são um meio alternativo, ou talvez até principal, mas é um meio de alcançar o trabalho digno. Né? E o artigo estabelece, então, que as cooperativas de trabalho são formadas por trabalhadores que têm, então, o objeto de proveito comum, ou seja, eles devem cumprir o objeto social da cooperativa. Portanto, o objeto das cooperativas reside em proporcionar condições para o exercício profissional dos associados. Mas, ao fazê-lo, as cooperativas de trabalho terão necessariamente que se relacionar com terceiros.
Então, a terceirização, já explicada e pontuada muito bem pelo Dr. Rodrigo, ela se encaixa aqui nesse sistema. As cooperativas de trabalho, necessariamente, as de prestação de serviços, especialmente, necessariamente vão ter que dialogar com terceiros, com outras empresas, pelo menos com outras empresas. Então, esse é um elemento comum. Alguns colocam isso como uma relação trilateral. Vocês sabem que na academia, discordar é um elogio. E nesse aspecto, eu vou discordar um pouco do Dr. Rodrigo mais à frente da questão trilateral, né? Já os cooperados, ao exercerem suas atividades profissionais, estão executando o objetivo da cooperativa, e que surge o ato cooperado. Qual seja, o ato que se dá entre a cooperativa e o cooperado no exercício do objeto social da cooperativa. Então, vejam, ao viabilizar, contratando com terceiros, e repassar para os cooperados, os meios para a consecução das suas atividades, a cooperativa está praticando atos cooperativos, essencialmente auridos no cerne da dicção legal de ações realizadas em cooperação entre os associados, na consecução dos objetivos da cooperativa. O que quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte: quando uma cooperativa contrata uma empresa, ou ao contrário, tradicionalmente o contrário, uma empresa contrata uma cooperativa para prestar serviço a ela, os cooperados que prestam esse serviço estão realizando um típico ato cooperado trabalhista, o qual não caracteriza fraude ao direito do trabalho. Não há fraude ao direito do trabalho. Não há fraude por dois motivos. Primeiro, porque isso é um ato cooperativo, isso é a essência da cooperativa. Se eu tenho uma cooperativa de trabalho, qual o objetivo, qual a finalidade dela? Gerar trabalho para os cooperados. Prospectar empresas, clientes para os cooperados. Ao fazer isso, a cooperativa está exercendo sua finalidade social e permitindo, portanto, que os cooperados exerçam a sua profissão. Então, eu tenho cooperativa viabilizando o acesso a mercados e os cooperados exercendo o objeto social. Ato cooperado. Não há ato trabalhista, não há violação a normas trabalhistas. Há um ato cooperado trabalhista. Nesse sentido, e a segunda motivação, é que essa concepção vai ao encontro, não de encontro, mas ao encontro, à recente decisão do STF, de agosto do ano passado, na DPF 324, em que o Supremo Tribunal Federal fala que a terceirização no Brasil estava mal interpretada pelos tribunais de trabalho e pela doutrina trabalhista também. E pela doutrina trabalhista também. O Supremo Tribunal Federal fala que a relação que se estabelece essa relação entre a cooperativa, né, já adaptando para a cooperativa. O Supremo tratou das empresas em geral, nós estamos adaptando o acórdão às cooperativas. Então, a relação que se dá entre uma cooperativa contratada por uma empresa para a prestação de serviços cooperados, ela não é trilateral. Aqui que vem a grande questão da decisão do Supremo, de romper e quebrar um paradigma que dominou o direito do trabalho durante muitas décadas no Brasil. A relação não é trilateral, a relação é linear. Não há relação trilateral. Na verdade, quando isso acontece, é o entendimento que prevalece na maioria dos países europeus que têm relações de trabalho, direito de trabalho. Quando você contrata uma cooperativa, e o cooperado vai prestar serviço para você, esse cooperado, ele não é o terceiro, ele é a cooperativa. Inclusive, no caso das cooperativas, do segmento do direito cooperativo, ele é o dono da cooperativa, ele é um dos donos da cooperativa. Então, não há que se falar em relação trilateralizada. A relação é linear. Aqui no Brasil, nós criamos, a doutrina trabalhista criou essa ideia de que quando você manda alguém trabalhar para outrem, você é empresa ou cooperativa, você está estabelecendo uma relação triangular. Se vai alguém na sua casa, por exemplo, e presta um serviço, colocando algum aparelho, instalando alguma coisa para você, uma empresa que você contratou, é uma relação terceirizada? Há ali uma relação angularizada? Não, é uma relação de representação. Essa pessoa trabalha representando aquela que você contratou. É o empregado aqui. Aqui vale a mesma coisa. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF 324, ela é paradigmática. É uma decisão importantíssima, porque ela rompe com uma série de parâmetros que, durante muito tempo, impediram que as relações cooperativas e do trabalho no Brasil avançassem. Então, diz lá a decisão,
é lista terceirização de qualquer... é lista terceirização ou qualquer forma de divisão do trabalho entre empresas, entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. E mais, eu vou ler aqui para vocês um trecho do voto do ministro Barroso, que foi o voto condutor e vencedor da decisão. Diz assim, no item 1º, ele emitiu um voto oral, reduziu a termo voto oral, muito interessante. A Constituição não impõe a adoção, diz o item 1º do voto, a Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco vendo a terceirização, muito menos por cooperativas. Nós conseguimos aprovar aqui na nossa comissão, e em plenário, no IAB, no mês passado, um parecer contrário ao ato 254 do TRT do Rio, que proibia cooperativas de participarem de licitações públicas. Um absurdo. Vejam o que diz a Constituição e o que o ato previa. Né? Por que você não pode impedir que cooperativas participem de licitações públicas? Por que vai discriminar a cooperativa? Pelo contrário, elas têm que ser prestigiadas, segundo o comando constitucional. No item 7 do voto, da ementa do voto, ainda diz assim: firma a seguinte tese, à luz do que foi apresentado, o doutor Rodrigo também já apresentou uma parte do acórdão, é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, nem ao fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Esse acórdão é paradigmático por isso, porque ele supera algumas construções ideológicas que impediam o direito de trabalho de prosseguir. Então, ao contratar uma cooperativa de trabalho em que os cooperados exercitem suas profissões, suas atividades dentro da conformidade do seu objeto social, tendo sido a cooperativa aquela que conseguiu esse contrato, viabilizou esse trabalho, estamos diante de um verdadeiro ato cooperativo sobre o qual não há o palio ou a pecha da fraude. Inclusive porque dentro desse viés da decisão do Supremo, não há, nesse caso, terceirização, mas sim uma relação linear entre empresas ou cooperativas entre si. Então, a decisão é muito interessante por isso. Temos também uma posição da Receita Federal, da Secretaria da Receita Federal sobre o assunto. Olha o que diz. Nas cooperativas de trabalho, considera-se atos cooperativos os serviços prestados pelas cooperativas diretamente aos associados da organização e administração dos interesses comuns ligados à atividade profissional, tais como os que buscam a captação de clientela, a oferta pública ou particular dos serviços dos associados. Então, vejam, típico ato cooperativo, protegido pela Constituição e pela lei. Mas não há fraude. A situação não é de fraude. Como bem destacado, a hipótese aqui não é de fraude, mas de exercício e cumprimento regular do objeto social de uma entidade que é protegida e prestigiada pela Constituição. Por isso que decisões que partem da ideia de que as cooperativas, da fraude operativa, as cooperativas são fraudulentas, ou se você contratar uma cooperativa para desenvolver atividade fim, é fraude, ipso facto só por isso, não é verdadeiro. Mas a gente, à luz da decisão do Supremo, estamos vivendo essa dualidade. Há entendimentos de que esse acordo, que estão interpretando esse acordo do Supremo, que tem grande aplicação entre nós no segmento cooperativo, estão aplicando esse acordo, dizendo assim, esse acordo é muito legal, bonito, mas ele vale somente se aqueles requisitos do artigo 3º da CLT não estiverem presentes. Porque se estiverem, aí tem vínculo de emprego. O pessoal do TRT aqui está defendendo isso. O acórdão não diz isso. O acórdão diz, não há vínculo de emprego. A relação não é trilateral, a relação é direta. Não há vínculo. Há uma vedação constitucional, uma vedação na interpretação, pelo menos com os efeitos erga omnes dessa DPF, que impede esse tipo de entendimento. Mas que é muito arraigado ainda no justiça do trabalho, é muito pesado. As pessoas até falam sem pensar, muitas vezes sem ler o acórdão, que é grande. O acórdão tem uma expressão que ele diz que é muito interessante,
diz assim, não podemos ser passageiros, não podemos ser prisioneiros do passado, temos que ser passageiros do futuro. E você anda pela Europa, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, e você tem essa ideia de relacionamento entre empresas, e não tem essa história do cara pedir vínculo diretamente com o tomador de serviço. A relação direta. Ele representa a empresa, ele tem responsabilidade. E no caso do ato cooperativo, são os donos da cooperativa que prestam serviço. Por isso e por muito mais, não há que se falar em violação a direitos trabalhistas. E nem analisar essa questão do artigo 3º, que na hipótese não existe, não é pertinente. Assim, o ato cooperativo praticado entre... Eu descobri agora que eu estou aqui com os slides impressos. Assim, o ato praticado entre os cooperados... os cooperados? Deixa eu ver aqui. Cooperados às cooperativas de serviço. De serviço? No cumprimento do seu objeto social, não constitui fraude ou ilegalidade, ao contrário, sendo ato protegido pela lei. Pô, espetacular, com coadjuvante maravilhosa, muito obrigado. Mediador tem que servir, né? Não é? Exatamente, obrigado, doutora Valéria, excepcional. Assim, o ato cooperado praticado entre os cooperados e as cooperativas de serviço, no cumprimento do seu objeto social, não constitui fraude ou ilegalidade, ao contrário, sendo ato protegido por lei. Então, agora, diante disso tudo, não faz mal ingressar nesse outro mundo, num mundo que entende que a relação é trilateral ainda. Esse mundo vai ser superado aos poucos, né? Mas para aqueles que entendem dessa forma, você pode trabalhar dentro da ideia da terceirização de serviço no âmbito das cooperativas. A natureza e a forma do trabalho dentro do sistema de prestação de serviço, né? Então, entendendo, fazendo essa leitura antiga, melhor, conservadora porque mantém o sistema anterior, né? Porque é mal, ruim, é só superado, mas enfim, mantendo essa concepção conservadora de que é uma relação trilateral, como fazer para atuar nesse mundo? Atuar dentro da ideia de serviço. A cooperativa vai prestar serviço. Ela não vai só enviar cooperados, ela vai atuar em bloco, fornecendo um conjunto, atuar como célula produtiva, atuar como núcleo. E, nesse sentido, você afasta de todo com a ideia de eventual colisão com o direito do trabalho. Outra diferença, outrora a diferença era importante, agora não mais por conta da decisão do Supremo. Que diferença? A diferença entre intermediação de mão de obra e terceirização de serviços. A cooperativa pode inovar buscando clientes, assumindo a posição de contratante de meios. Outra questão interessante aí, já caminhando para o fim, é o seguinte, em se tratando de cooperativa de trabalho, ao invés de ela ser contratada por alguém, podemos inverter o polo, a fim de que ela contrate, ela busque contratos para os seus cooperados, ou mesmo que ela busque contratos de locação, de meios, para que os cooperados possam executar a sua atividade, o que afastaria até, de forma mais intensa, a ideia de terceirização. O caso revela uma inversão de posições jurídicas, uma vez que a prestação de serviços é feita pelos cooperados através de unidade de prestação de serviço, de núcleos. Pode-se pensar em alteração da própria natureza do contrato entre as entidades, como falei, de um contrato de prestação de serviço para um contrato de locação de meios. A velha clivagem entre prestação de serviço e intermediação de mão de obra de trabalhadores é redimensionada em que pese posições em sentido contrário. Então, essa é outra possibilidade para interagir nesse mundo. O caso revela, já falamos aqui, o caso revela uma inversão de valores, e aqui nós temos um pequeno painel da terceirização lícita, considerada lícita, antes dessa decisão do DPF 324. Uma empresa tomadora de serviço contrata uma empresa prestadora de serviço, ou uma cooperativa que deveria ser prestadora de serviço, para que esta preste esse serviço na forma de célula produtiva. Aí você tem um arquétipo de como a terceirização lícita era considerada. Agora, no caso peculiar das cooperativas, você tem a cooperativa como prestadora de serviço, contrata uma empresa e envia para essa empresa os seus cooperados, através de células de produção, células produtivas. E aqui nós temos todo um passo a passo, o doutor Rodrigo já falou sobre isso,
né, um passo a passo para considerar uma célula produtiva, né? Então, a organização do trabalho deve ser feita pela cooperativa, que é a prestadora de serviço, não permitir que eventuais gestores da empresa tomadora comandem, treinem, recrutem, subordinem ou apliquem sanções ou emitam orientações acerca dos cooperados, não fixar no contrato o valor de serviço pelo número de cooperados, chamada contratação por cabeça, né? Você contrata o serviço, não a pessoa do trabalhador. Promover o permanente rodízio de cooperados, porque os cooperados é o seguinte, está todo mundo na cooperativa querendo trabalhar, quem não trabalha não recebe. Então você tem um sistema de rodízio, uma fila que tem que andar. A fila tem que se movimentar para que todos possam participar, tem proveito econômico, como nós vimos. Não é? Então, o rodízio é importante, você não pode pessoalizar, fulanizar. Eu quero aquele cooperado. Não pode. O sistema de compliance trabalhista das cooperativas deve dizer, não pode. Você não pode fazer isso, porque o sistema cooperativo exige o rodízio, que todo mundo trabalhe, ou pelo menos que tenha oportunidade de trabalho. Adotar critério de retribuição pessoal diferenciada. Né? Então, o cooperado não tem salário fixo, não tem nem salário, ele não tem participação fixa, ele não tem valores mensais, salário mensal. Não, a situação é outra. Ele tem participação nas sobras. Né? E essas sobras deverão ser apuradas de acordo com o seu desempenho, com a sua produção naquele período. Instituição de regimes de treinamento periódicos do que é o cooperativismo. Adotar sistemas de tomada de decisões que enfatizem o princípio democrático. As decisões no cooperativismo devem ser democraticamente apuradas. Preparar os gestores da empresa tomadora de serviço para lidar com as cooperativas. Porque os tomadores de serviço acabam também fazendo o quê? Querendo comandar os cooperados, os chamados terceiros, que não são mais terceiros. Né? Fixação de critérios de eleição ou indicação de contratados, né? É isso? Critério coordenadores. De coordenadores. Né? Coordenadores das equipes, porque vejam, os cooperados, as cooperativas são autônomas, não são independentes. Os cooperados não são independentes, não podem fazer o que quiser, embora sejam acionistas da cooperativa. Devem observar o padrão de trabalho, o padrão de comportamento estabelecido pelo conjunto, pelas cooperativas, em assembleia, aprovado em assembleia. Alguém aqui já pegou um táxi na rua com o motorista todo barbado, de short? Você não pega aquele táxi de novo. Né? Ontem eu peguei um táxi à noite, pelo aplicativo do Táxi Rio, e o táxi estava com o ar-condicionado quebrado. Aí o motorista me perguntou assim, o senhor quer prosseguir? Eu pedi para ligar o ar, né? Aí ele, o ar está quebrado. Ele avisava, mas não deu tempo. Meia hora esperando o táxi, não deu tempo. Aí o senhor quer prosseguir? Eu falei, não, agora eu vou, né? Já estou aqui dentro, até pedi outro táxi, demora 2 horas. Esse táxi eu não pego mais. Se fosse táxi de cooperativa, haveria isso? Não. Porque a cooperativa, os cooperados e a cooperativa estabelecem um padrão de comportamento que o cooperado que não observar é excluído. Pode ser punido ou excluído. Então, se for o caso, depende da cooperativa, do estatuto e tal, barba feita, camisa para dentro, calça comprida, um padrão de atendimento ao cliente e tal. Isso eleva o nível do cooperativismo. Há bem pouco tempo atrás, antes dos aplicativos, todo mundo, pelo menos eu, só pegava táxi de cooperativa, porque era mais seguro. Você monitorava, pedia pelo telefone, muito mais seguro, pagava pelo cartão e tal. Depois, com os aplicativos, mudou. Mas é o sistema cooperativista, né, que melhora o serviço e melhora a qualidade de vida do trabalhador, que vai ter mais mercados. Que mais? Na medida possível, os cooperados devem utilizar os seus próprios instrumentos de trabalho ou da cooperativa. Exatamente. Então, os cooperados são detentores dos seus meios. Né? Então, devem empregar os seus próprios meios para a prestação do seu serviço. Criação de sistemas de controle coletivo e participativo sobre os procedimentos e resultados. Cooperativa, o princípio maior é o democrático, a participação, a discussão, tudo debatido entre os cooperados nas assembleias. Seus destinos estão em suas mãos, a verdade é essa. Incentivar o empreendedorismo cooperativo entre os colaboradores da própria cooperativa. Uma vez eu estava numa reunião, numa grande cooperativa aqui no Brasil, e aí propus que os empregados dessa cooperativa criassem uma cooperativa de consumo, por exemplo. Teve uma advogada que pulou. Ela não entendeu bem o que eu disse. E ela falou assim, mas eu não quero deixar de ser empregada. Eu não quero virar cooperado. Eu falei, não estou falando isso. Estou falando para você criar uma cooperativa de crédito, de consumo para os empregados. Não é transformar você em empregado. É o vício, né, assim, daquela coisa da fraude trabalhista, da fraude cooperativa, que acaba contaminando o sistema. Né? Os critérios de controle devem ser digitais.
gerais podem ser utilizados para remuneração variável do cooperado. Do cooperado, exatamente. Estabelecer critérios, né? O treinamento, as políticas e os programas de segurança no local de trabalho devem ser também observados, inclusive pelos tomadores de serviço, uma vez que a nova lei prevê a responsabilidade solidária no caso de acidente de trabalho, de meio ambiente de trabalho. Enfim, não permitir que empregados da empresa tomadora trabalhem nas operações da cooperativa, dos núcleos cooperados, né? São esses contextos que explicam a razão de ser dos artigos abaixo mencionados, o artigo 90 da Lei 5764 e o parágrafo único do artigo 442 da CLT, que dizem que não existe vínculo de emprego entre o cooperado e a cooperativa. Esse entendimento desses dois artigos que foram recepcionados pela Constituição é o entendimento que hoje prevalece no nosso sistema, pelo menos em tese. O judiciário hoje está dividido. Uma parte substancial diz a terceirização, a relação trilateral continua a existir. E toda vez que os requisitos do artigo 3º estiverem presentes, eu, judiciário, vou declarar o vínculo diretamente com o tomador, sendo cooperativo ou não. Outra corrente diz, não, a relação mudou, o entendimento mudou, houve um processo de mutação constitucional, porque anteriormente se entendia que alguns até se sustentavam, o Ministério Público, por exemplo, do Trabalho, que a terceirização violava a Constituição. Nesse processo de mutação constitucional, chegamos ao ponto em que entende-se que a relação não é trilateral, mas é direta e que deve ser apoiada e que, portanto, não há fraude trabalhista. Os eventuais problemas serão corrigidos pela responsabilidade subsidiária, pela responsabilidade contratual, mas a ideia é de que, nessa relação linear entre a cooperativa e a empresa, os cooperados assumam a sua posição jurídica. E, nesse sentido, essa posição moderna e atual me parece a posição melhor. É a posição que nós estamos defendendo aqui, de que se entenda que o ato cooperado trabalhista é esse ato blindado pela lei, pela Constituição, que não gera ofensa à ordem jurídica e não pode, portanto, dar ensejo à deflagração de procedimentos ou de provimentos jurisdicionais no sentido de reconhecer vínculo de emprego diretamente com o tomador. A decisão do STF fez coincidir o que, doutora Valéria? Coincidir as teorias trabalhistas, cooperativa quanto à validade e segurança do ato cooperativo laboral. É isso aí. Então, resumidamente, estamos diante daquela situação que o Gabriel Garcia Marques, lá no livro 100 anos de solidão, logo no iniciozinho, se reportando a cidade de Macondo, dizia, é algo tão novo que não tem nome, então aponta com o dedo. Estamos apontando com o dedo. A decisão é recentíssima do Supremo, mas é uma decisão importantíssima, que eleva, que faz parte desse contexto mencionado pelo doutor Rodrigo, da reforma trabalhista, de uma verdadeira revolução nas relações de trabalho no Brasil, né? E isso vai ao encontro desse novo sistema, prometendo uma ordem jurídica diferente, uma ordem jurídica que não está mais pavimentada por parâmetros do século passado. Pelo contrário, olhemos para frente, somos passageiros desse futuro. Muito obrigado.